Muito boa tarde, muito obrigado por este amável convite, cumprimentar todos na pessoa da Sra. Diretora do Jornal de Negócios e dar-vos algumas notas sobre a grande crise financeira de 2008 deixou marcas profundas nas economias avançadas, a que se somou posteriormente a crise das dívidas soberanas na Europa, uma política monetária expansionista dos bancos centrais na década passada, que seguiu depois a pandemia da Covid-19, de seguida os efeitos da inflação e os choques geopolíticos, nomeadamente a guerra na Ucrânia, mas desde a crise financeira de 2008 que a Europa vive um período de relativa estagnação, quer em termos de produtividade, quer em termos de crescimento económico e de uma divergência na performance económica face àquilo que é a realidade dos Estados Unidos. Se nós considerarmos como base 100 o PIB da Europa e dos Estados Unidos em 2009, nós temos hoje os Estados Unidos com um PIB de 135 e a União Europeia com um PIB de 123. E uma divergência ainda maior se considerarmos o PIB per capita. Considerando como base 100 em 2009 o PIB per capita, nós temos os Estados Unidos com 124 e a Europa apenas com 114. E isto é um reflexo da diferença de crescimento da produtividade. E a teoria económica mostra que há uma causalidade clara entre maior produtividade e maiores salários. Uma baixa produtividade significa uma baixa competitividade, por sua vez traduz em baixos crescimentos reais do PIB, o que implica níveis de crescimento dos salários baixos e, sobretudo, dos salários mais reduzidos. Os relatórios Draghi e Letta mostram claramente que a Europa tem várias forças, o seu mercado único, os níveis de educação e formação, um sistema social que protege mais aqueles mais vulneráveis, uma maior utilização de energias renováveis com custos menores associados. Mas tem também várias fraquezas ou estrangulamentos do qual resulta a baixa produtividade. A Europa tem um inverno demográfico, com baixa natalidade, uma redução da população ativa e com falta de mão de obra, tem elevados custos de contexto e regulação, tem um baixo nível de financiamento privado e de empreendedorismo, tem baixos níveis de investigação e desenvolvimento e uma posição secundária na digitalização, na inteligência artificial e nos semicondutores, tem elevados preços com elevada volatilidade de energia na parte associada à energia fóssil, que ainda representa, não tanto no mercado de eletricidade, mas no restante mercado de energia, um peso significativo, ameaças concorrenciais a indústrias tradicionais, nomeadamente por exemplo, no setor automóvel, e a necessidade de aumentar os gastos com defesa, mas com, na maior parte dos países, não felizmente o caso de Portugal, elevados déficits orçamentais e, também no caso de Portugal, níveis de dívida pública relativamente altos. O inverno demográfico que a Europa vive implica uma perda populacional e de envelhecimento, com o consequente, por um lado, aumento da despesa com pensões e saúde, mas também menos população ativa. A Europa tem usado a imigração como forma de mitigar o problema de falta de trabalhadores, mas com impactos sociais e políticos que estão hoje à vista de todos. A Europa tem também elevados custos de contexto e regulação. Ao longo de várias décadas, sobretudo as instâncias europeias, mas também as instâncias nacionais, foram criando regras e regimes regulatórios que criaram barreiras à criação de negócios, a uma maior concorrência e inovação. A Europa tem também um baixo nível de financiamento privado e de empreendedorismo, que implica que o crédito privado na Europa assenta sobretudo nos bancos e menos no mercado de capitais, com níveis de investimento privado e público relativamente baixos. A somar a tudo isto, uma elevada heterogeneidade entre os países, coisa que acontece menos entre os Estados americanos, e um baixo nível de venture capital quando comparado com os Estados Unidos. Ou seja, a economia europeia é mais adversa ao risco e com menores níveis tecnológicos. Para dar uma ideia, enquanto os Estados Unidos têm quase 1000 unicórnios, a China mais 200, a Alemanha e a França têm cada uma perto de 30. A Europa tem, como eu referi, baixos níveis de investigação e desenvolvimento e uma posição secundária na digitalização, na inteligência artificial e nos semicondutores. E isso também é fruto de uma economia menos virada para o risco e para o empreendedorismo. As grandes gigantes tecnológicas, como as conhecemos, são americanas e depois, naturalmente, as chinesas, embora as chinesas atuando exclusivamente no mercado chinês e de uma forma protecionista. Só agora a Europa começa a ter alguns players para disputar este mercado. Quando olhamos para os semicondutores, a indústria divide-se basicamente em 3 blocos. Estados Unidos, dominam a concepção de chips, a NVIDIA e a Intel. A
A Europa domina a construção de máquinas, a holandesa ASML, e Taiwan domina a produção de chips com a TSML. E isto faz com que, quer a Europa, quer os Estados Unidos, quer China, naturalmente queiram alargar a sua capacidade de intervenção no mercado de semicondutores, que é absolutamente crítico e será cada vez mais crítico com o desenvolvimento da inteligência artificial, e depois o problema da elevada dependência na produção e, sobretudo, na produção de semicondutores avançados de Taiwan. Taiwan produz cerca de metade dos semicondutores a nível mundial e cerca de 90% dos semicondutores avançados. O último ponto neste ponto de fraquezas, a defesa europeia. Até à guerra na Ucrânia e, se quisermos, até à nova administração Trump, a Europa teve muito associada à defesa a questão da proteção americana, e é necessário reforçar a capacidade de defesa europeia de forma coordenada e, como temos defendido, com cada país a ter funções e áreas específicas em função também e muito da sua posição geográfica, e aproveitar a defesa para a reindustrialização da Europa e para podermos dar saltos significativos em algumas áreas como aquelas que referi. Tudo isto, naturalmente, com responsabilidade orçamental. A maior parte dos países europeus tem hoje níveis elevados de dívida pública. Os grandes países, com exceção da Alemanha, têm hoje níveis de dívida pública acima de 100%, França, Espanha, Itália, e muito acima já dos 100%. E muitos destes países também com uma situação de déficits orçamentais, e vários deles, nomeadamente estes grandes que referi, com déficits orçamentais acima de 3%. Nesse aspecto, Portugal tem hoje uma posição orçamental, quando olhamos para o saldo, muito favorável, com superávites, mas tem, como eu tenho dito repetidamente, ainda uma dívida pública muito elevada. Ela ficará próximo dos 90% este ano, abaixo já dos 90% no próximo ano, mas temos que continuar esse esforço de reduzir a nossa dívida pública. E, portanto, a Europa tem um grande desafio de aumentar os seus níveis de produtividade e uma aposta clara na tecnologia, na educação e no financiamento. E, nesse aspecto, aquilo que a Comissão Europeia apresentou em março, o Competitiveness Compass, é um instrumento fundamental de reformas estruturais para libertar o potencial de criação de riqueza e de crescimento no espaço europeu. A Europa tem que reduzir os níveis de regulação, de burocracia e o cost of doing business, bem como reforçar o mercado único, sobretudo nas áreas da energia, telecomunicações, banca, seguros e serviços em geral. Temos de ser capazes de atrair mais financiamento. A Europa tem uma grande capacidade do ponto de vista daquilo que são as poupanças, mas essas poupanças não estão a ser suficientemente dirigidas para as áreas de investigação e de inovação. Temos também uma grande oportunidade do ponto de vista do papel do euro. Hoje, se excluirmos o ouro, cuja oferta é relativamente inelástica, 75% da reserva de valor mundial está em dólares. Um investidor que queira diversificar, que não queira ter 75% do seu investimento em dólares, precisa de um mercado que seja suficientemente grande em termos de dívida e que simultaneamente tenha o rule of law. E o único mercado de moeda que existe com as duas condições em simultâneo é o euro. Portanto, nós temos uma oportunidade absolutamente extraordinária, não de substituir o dólar, naturalmente, mas de reforçar o papel do euro com impactos muito significativos na capacidade de financiamento dos Estados, das empresas e das famílias. Para isso é preciso tecnologia, dimensão, empresas tecnológicas e industriais que aproveitem os ganhos de escala e o impacto da tecnologia. E também para isso é fundamental terminar o Capital Markets Union e o Banking Union. Investir cada vez mais em educação e formação, e nomeadamente transição de competências para as novas tecnologias e de setores de menor valor acrescentado para maior valor acrescentado. É também fundamental melhorar a qualidade da despesa pública e, em muitos casos, em muitos países, fazer uma consolidação orçamental que permita a esses países ter equilíbrio nas contas públicas e que permita à generalidade dos países, aqui também incluído Portugal, continuar a reduzir a sua dívida pública e não, como vemos nas projeções que existem até ao final da década em alguns grandes países da Europa, uma estabilização ou, em alguns casos, até um aumento do rácio da dívida pública em percentagem do PIB. Portugal também tem, em todos estes pontos que eu referi a nível europeu, um longo caminho para aumentar os seus níveis de produtividade. Nós ainda somos uma economia com baixos níveis de produtividade e daí ainda não termos os níveis de crescimento que um país do nosso nível de desenvolvimento deveria ter, e também temos alguns estrangulamentos
perfeitamente identificados. No entanto, a posição da economia portuguesa é hoje uma posição de força, é uma posição de confiança, em que é reconhecida internacionalmente, quer pelos outros países, quer pelos agentes económicos. A economia portuguesa está a crescer acima da zona euro. No último trimestre cresceu em termos homólogos 2,4%. A nossa previsão para o final do ano é de um crescimento de 2% e no próximo ano de 2,3%. Em termos de saldo orçamental, no segundo trimestre, olhando individualmente para o segundo trimestre, nós tivemos um sustento de 1,9% do PIB. Se olharmos para a totalidade do primeiro semestre, tivemos um sustento de 0,7%, e isso, mais os números que são conhecidos de contabilidade pública até setembro, fazem-nos reforçar a ideia de que chegaremos ao final do ano com superávit de 0,3% e no próximo ano com um saldo orçamental positivo de 0,1%. E uma redução da dívida, como eu referi, próximo dos 90% este ano 25% e abaixo dos 88% no próximo ano. Este é um trabalho que o país tem feito há muitos anos, as famílias, as empresas, e que também permitiram que, em setembro, Portugal tivesse duas revisões do seu rating. Primeiro é a S&P, que subiu para A+, foi a segunda subida consecutiva da S&P, tinha subido em fevereiro de A- para A, agora subiu de A para A+, e depois também a Fitch, que nos subiu para A. E veremos, no final do mês de novembro, qual a decisão da Moody's relativamente ao nosso rating. O emprego continua a crescer, ainda hoje os números do desemprego mostram já um desemprego abaixo dos 6%, o crescimento do emprego muito significativo. As exportações, naturalmente, ressentiram-se no primeiro semestre de toda a incerteza associada às guerras tarifárias e à política da administração americana, mas estão a recuperar. Os números de setembro já foram francamente positivos. E, do ponto de vista do investimento público, até setembro o investimento público estava a crescer 17%, com a expectativa, até ao final do próximo ano, de uma execução completa do PRR. Temos também conseguido atrair projetos muito significativos de dimensão, projetos industriais privados de investimento direto estrangeiro muito significativo em termos da sua dimensão, até considerando aquilo que é a dimensão da economia portuguesa. Falo da Lufthansa Technik, da fábrica de baterias da Calbo, do novo veículo elétrico da Volkswagen e um conjunto de outros investimentos em data centers e em serviços partilhados, nomeadamente investidores americanos, mas também alguns europeus, nomeadamente de âmbito de França. E, portanto, este quadro económico e orçamental torna-nos mais resilientes face a futuros choques que possam ocorrer do ponto de vista internacional. Mas temos ainda um longo caminho a percorrer para aumentar a nossa produtividade e a nossa competitividade. Portugal tem ainda um baixo nível de PIB potencial. Quando nos comparamos com os países que nos devemos comparar, eu digo isto há muitos anos, que são os países da coesão. E porquê que nos devemos comparar com os países da coesão? Porque são os nossos concorrentes diretos, em investimento, em atração de investimento e em exportações. São países que estão no nosso nível de desenvolvimento e, portanto, a teoria económica mostra que os países que estão mais atrás, mesmo entre as economias avançadas, os países que estão mais atrás têm um efeito de catch-up, ou seja, um efeito de atração, de recuperação face às economias mais avançadas, e depois, porque tal como nós, são países que recebem, do ponto de vista líquido, fundos europeus. E quando olhamos para os países da coesão, nós ainda temos um caminho a percorrer no aumento de produtividade e em taxas de crescimento do PIB maiores. A todos os estrangulamentos que eu identifiquei do ponto de vista europeu, no caso nacional, eu somaria também a justiça administrativa e fiscal, um sistema fiscal complexo, um sistema fiscal que tem elevados custos de cumprimento, tem tempos de contencioso tributário demasiado longos, tem muita instabilidade, embora menos nos últimos anos, e tem taxas efetivas marginais, que é onde os agentes económicos tomam decisões, tem taxas efetivas marginais de IRS e de IRC muito elevadas, mais uma vez, sobretudo quando comparado com os países da coesão. Ainda temos níveis de investigação e de inovação relativamente baixos, apesar do excelente trabalho que é feito pela esmagadora maioria das universidades e da ligação que nas últimas décadas as universidades criaram com as empresas. As nossas empresas ainda têm um baixo nível de dimensão e, portanto, não têm todo o efeito de escala, têm uma baixa capitalização, portanto, ainda estão muito endividadas, apesar de um enorme deleverage nos últimos 15 anos, e ainda estão pouco internacionalizadas.
apesar do salto muito grande que demos nas exportações, de 28% do PIB em 2010 para próximo de 50% do PIB atualmente, Portugal ainda é dos países da coesão um dos que menos exporta em percentagem do PIB e as nossas empresas ainda têm pouca capacidade para adquirir outras empresas fora e participarem nas cadeias de abastecimento globais. Ainda temos um mercado laboral muito rígido e dual e ainda temos uma baixa qualidade da despesa pública. Portanto, em síntese, e pedindo desculpas já pelo tempo que demorei, quer a nível europeu, quer a nível nacional, é necessário prosseguir com reformas estruturais que mitiguem estes riscos e estes estrangulamentos e que permitam libertar todo o potencial económico e de criação de riqueza, quer nacional, quer a nível europeu. Se não o fizermos, a Europa vai continuar a marcar passo, a divergir dos Estados Unidos, a tornar-se cada vez menos relevante face aos Estados Unidos e face à China, cada vez mais dependente do ponto de vista de tecnologia e de recursos e com menores níveis de vida para todos que aqui habitam. Temos que recuperar o elevador social, ser capaz de construir uma sociedade mais próspera, em que existem os recursos necessários para manter o Estado Social, que é a marca identitária da Europa e aquilo que nos confere uma enorme diferenciação. Cumprindo aquilo que eu costumo dizer do mandamento não escrito, darás aos teus filhos mais e melhor do que aquilo que recebeste dos teus pais. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns.